agradeço nessa noite pela vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Nos dá, Senhor, nessa noite da Tua graça, Senhor, do Teu entendimento sobre a nossa vida, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser ministrados por Ti nessa noite, nós queremos aqui aprender contigo, Espírito Santo, e nós queremos dizer a Ti, Senhor, nesta noite que o nosso coração está aberto para Ti, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça derramada abundantemente sobre nós, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, te agradecemos pela provisão do Santo Espírito de Deus, e nós queremos nessa noite dizer, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos, Senhor, ser, Senhor, fazer a diferença na nossa geração, Senhor. Queremos deixar o Teu nome, o Teu bom perfume, Jesus, gravado, ó Pai, na memória desta geração, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida, a nossa família. Talvez alguém, Senhor, possa ter chegado aqui nessa noite e se sentir um pouco, quem sabe, deslocado. Alguém pode ter chegado aqui nessa noite e estar até mesmo cansado. Talvez veio direto do trabalho. Revigora as forças agora dos Teus filhos, das Tuas filhas, Espírito Santo. Traz aquele alimento espiritual que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós nessa noite, e começa, Senhor, a distribuir isso, Senhor, abundantemente, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir, esse é o desejo do nosso coração, a alegria no nosso coração em Te servir, Senhor, porque nós sabemos o que o Senhor fez na nossa vida, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, nós sabemos a forma como o Senhor tem trabalhado conosco, e nós sabemos, ó Pai, que o futuro contigo, ele é um futuro certo, glorioso, vitorioso, aonde a morte não pode frustrar os projetos e os planos do Senhor na nossa vida, Senhor. Nós oramos nessa noite, colocamos diante de Ti essa reunião, Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, esse tempo aqui, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa mente. Nos desarma. Nós queremos, Senhor, nesta noite, aliás, nós queremos nos desarmar. Nós queremos dizer, Senhor, nós colocamos de lado as nossas resistências, os nossos achismos, e nós queremos, Senhor, declarar o nosso coração aberto e o nosso coração, Pai, desejoso de ouvir, Senhor, e de aprender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, abençoamos esta casa, este ministério que nos acolheu, Senhor, que ao longo desses mais de 30 anos praticamente, Senhor, tem trabalhado nesta cidade, Pai. Vidas têm sido, Senhor, ganhas. Daqui, Senhor, pessoas foram para outros ministérios, daqui pessoas foram, Pai, para pastorear outros lugares, daqui pessoas foram para atingir, para tocar as nações da terra. Daqui, Senhor, saem, Senhor, missionários, e nós, Senhor, Te agradecemos por tudo isso, e nós, Senhor, queremos declarar, Pai, que o Teu reino, Pai, não terá fim. O Teu reino, Senhor, não terá fim. Eis-nos aqui, nos usa nesse tempo, no meio da nossa geração. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, né? Eu queria, ser bem objetivo nessa noite, porque nós temos alguns trabalhos aqui para fazer, alguns desafios, Mas antes de mais nada, eu queria sim colocar para vocês que ontem foi intencional, quando nós trouxemos, no tema da ceia de ontem, Quem não viu, quero encorajar a ver no YouTube lá o que foi ministrado ontem com relação a uma jornada de transformação, Então nós falamos ontem aqui um pouquinho sobre jornada de transformação. Nós falamos na questão de que o que é uma jornada, uma caminhada, uma marcha. Até usei, peguei essa questão da marcha, porque se nós pensarmos que nós somos o exército de Cristo, não sei, já fui militar, eu curto esse negócio de marcha, Eu acho que é algo organizado, é algo com propósito, é algo que a gente sabe para onde a gente vai, E ao mesmo tempo também é uma jornada de transformação. A transformação é algo que nos chama para realmente uma metamorfose, A gente até quando estava construindo um pouco ali a imagem, a Agnes até trouxe assim a questão assim, pai, uma borboleta, teria cara de transformação, Só que fica muito batido o tema da borboleta, Eu não queria assim que nós virássemos aqui borboletas, não é isso, Mas no sentido de a gente perceber que existe algo que nós podemos nos transformar, nos transformar, nós temos esse chamado, no livro de Romanos, quando diz que nós não devemos nos amoldar à forma desse tempo,
mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Amém? Então essa transformação ela tem um elemento divino e ela tem um elemento humano, porque a nossa parte também tem que ser dada. A jornada ela é de Deus, a transformação ela também vem da parte de Deus, mas existe na transformação, né, algo interessante, que é justamente a nossa contrapartida, o nosso querer estar nessa jornada de transformação que é de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui de uma jornada de transformação da parte de Deus, tá? Então falamos também ontem aqui que mortos não participam de uma jornada de transformação, porque mortos não decidem sobre si, né? O morto ele não evolui, ele involui, né? Ou ele involui, né? Ele putrefa e deixa de existir. É assim, a natureza da carne é essa, né? Então nós vamos percebendo algumas realidades, e o que eu quero trazer para nós nessa noite é justamente da gente poder assim, se apropriar um pouco mais, né? De vocês entenderem um pouco mais para onde nós estamos caminhando, né? Nós temos ao longo de algum tempo discutido bastante sobre isso, né? E temos sentado, conversado, orado, né? E eu quero apresentar para vocês então aí esse tema, essa jornada de transformação, né? Mas se fosse perguntar para a gente assim, para nós agora, olhando para a nossa casa local, então todo mundo entendeu que Deus tem uma jornada de transformação para nós, amém? Todo mundo entendeu que essa transformação tem que ter o quê? A parte divina que Deus quer, não quer? Já deu tudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer. A pergunta é: nós queremos? Vocês querem? Eu quero, né? Eu quero continuar sendo transformado de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas se nós fôssemos perguntar, alguém perguntou para mim uma vez, né? Joel, né? Qual é o teu sonho para a igreja? Meu sonho é uma igreja servidora, né? Uma igreja que se envolve, né? Uma igreja que serve, né? Uma igreja que ela serve independente de estar aqui em cima, estar lá embaixo, né? O conceito de servir que a gente tinha, vamos no encontro, porque lá a gente vai servir um copo d'água para alguém. Quer água, levanta 1, quer café, levanta 2, quer suco, levanta 3, né? Quer um churrasco, levanta 4, né? Então, e a gente foi, né, foi crescendo, a gente foi aprendendo também a servir através dos dons, né? Então, ou seja, mas não se serve também só através do dom ou do ministério. A gente liga muito dom com o ministério, né? Eu lembro quando eu vim para cá e alguém falou para mim assim: vamos fazer um evangelismo. A primeira coisa que eu pensei assim: eu sou do louvor. Ainda bem que eu me escapei dessa, porque eu sou do louvor. Quer dizer que louvor não faz evangelismo? Entendeu? Então, olha, o negócio é o seguinte: o meu ministério é esse computador aqui, ó. Não me chama para mexer em outra coisa, porque o meu ministério é esse aqui. Então a gente tem uma ideia de servir um pouco restrita, e a gente precisa ampliar isso. E por que a gente tem muitas vezes essa ideia restrita? Porque a gente não entendeu o que é o servir, tá? E eu acho que essa é uma coisa assim que eu me preocupo, né? Nós vamos, nessa jornada, vocês vão perceber algumas coisas que vão começar a acontecer, né? Nós já servimos, nós temos aqui uma igreja que serve, sim, temos, né? Mas nós precisamos, né, ampliar isso mais, e nós precisamos, né? Hoje eu estava conversando com o irmão Vinícius, que tem um filho que é autista, e ele me perguntou se podia daqui a pouco, né, dar uma palestra aqui, né, trazer alguém para dar uma palestra sobre autismo. Eu digo: pode, não tem problema nenhum, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer para. É uma forma também de nós também servirmos. Aprender a trabalhar com essas crianças para que nós possamos servir também a comunidade também, né? Então o servir fala de servir a Deus, o servir fala de servirmos uns aos outros, servir a nossa família, servir a sociedade, né? Mas será que é só servir? Então você pode ficar anos dentro da igreja servindo e você não entendeu o que você está fazendo. É verdade ou não é? Então você pode, né, o servir, ele também tem o servir é uma ferramenta de cumprimento de uma missão que Deus deu para nós como igreja. Amém? Então eu queria que você repetisse comigo: servir é um meio do qual nós executamos a missão de Deus, tá? Então o servir não é o final. Eu estou servindo, esse não é o final. O servir é o meio. Então quando eu falo, né, quando eu falar para vocês aqui, meu sonho é ter uma igreja, né, é ser pastor numa igreja que serve, né, eu não quero dizer que vocês não estão servindo, não é isso, né, mas que isso possa se ampliar e que a gente possa cada vez mais se ver nesse trabalho de servir, cada um com a sua peculiaridade.
Como é que a gente entendia o servir antes? Ao servir, para te servir, tu ganha, consolida, discipula, envia, aí vira, faz o curso, ele vira líder. Chega lá no fim, o camarada ali, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não vou ser líder. Então a gente, era muita informação e não gerava, é um servir muito restrito, muito fechado. Eu lembro que chegou um momento aqui que nós tínhamos até mesmo assim aquela questão de entendermos que para fazer parte do corpo, para fazer parte da igreja, nós tínhamos que estar num grupo caseiro. E muitas vezes nós vamos ter pessoas que vão servir fora do grupo caseiro. Quantos concordam comigo? Amém? Nós temos hoje aqui um grupo caseiro, que é o grupo caseiro da música. Nós temos um grupo caseiro dos irmãos da intercessão, e daqui a pouco pode surgir um grupo caseiro do pessoal ali na van também. Isso aí não importa. Está saindo aí também agora, o Hub, Está saindo aí o Hub também, que é o encontro de universitários. Se você está na faculdade, tem filho na faculdade, como é importante a gente sentar, a gente que está na universidade, sentar e ver o que está pegando na faculdade naquela semana, se reunir esporadicamente para orar uns pelos outros, para aliviar esse fardo intelectual que muitas vezes a gente está na Babilônia. Quando eu participei fiz a faculdade na PUC ali, muitas vezes nós íamos, eu, Jefferson e o Jefferson Clant, sacudindo ali dentro de uma van na Estrada do Conde e conversando, volta e meia dormindo na van, mas também conversando, aliviando as cargas, vendo o que aconteceu. Nós tínhamos o nosso X ProUni, nós nos reunimos de vez em quando para comer um X ProUni, porque todo mundo era ProUni, então a gente sentava para comer o X ProUni, ali a gente conversava e compartilhava. Isso também é uma forma de servir uns aos outros, compartilhando vida. Amém? Por isso vocês estão nessa disposição hoje das mesas, para compartilharem depois. Vocês vão estar compartilhando aí, vocês vão estar seguindo nesse modelo de compartilhar na mesa, e esse é o desejo do nosso coração, uma igreja que serve e que compartilha. Mas vamos lá então, tá? Pode colocar o slide 1 ali, Renan. Qual é o nosso maior exemplo de servo? É o 2, perdão. Tá. Eu achei que estava lá em cima, cara. Olha aí. Então tá aí, obrigado, Renan. Então, não se preocupem em anotar, tirar foto, depois eu vou mandar para vocês isso, tá? Certo? Então, o nosso maior exemplo de servo é Jesus. O que diz lá? Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então, qual é o nosso exemplo? Olhe para mim agora aqui. Qual é o nosso exemplo de servo? É Jesus. Amém? Então, Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo. E o nosso exemplo de servo, porque Jesus ele não veio para ser servido. E veja que é tão interessante que em que contexto esse texto aparece. Esse texto aparece justamente quando chega a mãe de alguns discípulos ali, olha, pede para que quando chega, Jesus estava falando para eles que ele ia chegar em Jerusalém, e ele ia sofrer, ele ia passar por sofrimentos. Então o que aquela mãe deduziu? Olha, chegou a hora então de manifestar o reino. Uau, vai acontecer. E ela queria então um lugar especial para um filho à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus então diz que isso não compete a ele, e ele então fala, ele traz então uma realidade para aqueles discípulos, ele fala justamente que o quê? Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aqui eu quero falar para vocês mais uma vez, quero frisar, é uma trajetória, nós estamos aqui começando uma trajetória de um aprendizado cada vez mais profundo, onde vocês também vão crescer, e nós queremos propor para vocês aqui um crescimento prático. Nós não vamos vir para cá encher a cabeça de teoria para sair daqui e a gente não saber o que faz com aquilo. Amém? Vocês vão perceber isso até o final da reunião, tá? Então, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único, diga comigo, único resgate por muitos. Porque Jesus serviu, nós estamos aqui. Amém? Então, não menospreze, não ignore o poder de servir. E aqui um breve comentário que eu faço. Há muito tempo atrás surgiu, há uns 10 anos mais ou menos, aí, 10, 15 anos, começou a surgir, talvez um pouquinho mais, chegou para nós aqui um pouco depois, mas surgiu muito aquele conceito assim, de uma liderança serva.
É um conceito americano, né? E porque o americano ele tem muito essa coisa assim de que ele tem que liderar. Você não vai ver um americano dizendo que ele está feliz porque ele está, né? Ele é empregado, né? As promoções, em muitas empresas americanas, as promoções acontecem justamente quando a pessoa vira sócia da empresa. Vocês vão ver muito isso em filmes, né? Ah, o cara está lá, é um bom advogado, daqui a pouco ele recebe uma promoção de ser agora convidado para ser um sócio da empresa. Então, essa ideia de servir é uma ideia que ela não bate muito bem, né, com a forma ocidental, principalmente americana, de ver as coisas, né, e talvez até europeia. O que começa a acontecer? Começa então a surgir esse conceito, né, de líder-servidor. Mas veja que Jesus aqui ele não está falando de ser um líder-servidor. Ele está falando de se colocar na posição de servo. É isso que ele está falando aqui. Então, ou seja, né, você vai encontrar pessoas que não são líderes e que servem com um coração que nos deixam constrangidos. Você vai encontrar pessoas que são líderes e que servem. Então, ou seja, não está atrelado àquela figura de liderança, né? Parece que aqui Jesus está dizendo assim, ó, se tu quiser crescer, né, se tu quiser chegar no topo, primeiro tu serve. Não, não é isso. O coração do servo, ele não busca um espaço especial, ele só busca servir. É isso. Para começar, Jesus lá em Filipenses 2 diz que Jesus abriu mão de quê? Parte da sua glória, é isso que diz lá? Abriu mão de toda a sua glória. Jesus abriu mão da sua glória, desceu até aqui a terra, né? Por quê? Porque ele viu uma oportunidade. Através disso, Jesus viu que é uma oportunidade de servir e nos trazer de volta para o Pai. Então, veja bem, Jesus vem para servir e para nos levar de volta ao Pai. Então, o servir é o meio pelo qual nós cumprimos a missão de Deus. Estão comigo aí? Amém. Então tá. Então eu quero fazer um exercício com vocês agora, né? Nós vamos fazer aqui um breve exercício. Cada um de vocês escolheu aí uma mesa, né? Lá tem a mesa do pessoal da dança, né? Da família Laufer, né? Aqui, né? Então aqui tem uma outra mesa que é o pessoal aqui mais, né, da cafeteria, né? Enfim, né? Mas olha só, eu quero que vocês se voltem para a mesa de vocês agora. Tem umas balinhas aí, né? Tem uma pipoca também, se vocês querem pegar uma pipoca, tem cafezinho lá, pessoal. Vocês vão ter a oportunidade agora de sair do lugar de vocês, se movimentar. Mas olha só, deixa eu dar uma instrução para vocês. Podem se voltar para a mesa, tá? E vocês vão abrir um envelope que está colocado na mesa, tá? Pode pegar o envelope. Tem um envelope aí que está premiado com R$1 milhão para você investir na nossa casa nova. É um voucher da igreja. Amém? Pode dar uma olhada boa aí no envelope, tá? Certo? Esse é um exercício que nós vamos fazer agora aqui, tá? Onde nós vamos abordar 3 temas: quem servíamos passado, quem servimos hoje e quem continuaremos servindo, tá? Então veja que o servir, ele vai perpassar a nossa vida, tá? Alguém me chamou? Não? Ninguém me chamou. Amém? Então antes de você começar esse exercício, tá? Eu quero te convidar para, assim como tu estás aí, né? Todo mundo olhou o papel já? Fechar os olhos aí, vamos orar juntos mais uma vez em nome de Jesus, né? Espírito Santo, nós contamos contigo, porque tu és aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. E eu te peço que nessa noite, através desse exercício que estamos fazendo aqui, que não é simplesmente um exercício, mas nos aprofundarmos, aprendermos, deixarmos que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, ao final dessa reunião, ao final desse exercício, desse trabalho que estamos fazendo aqui, nós possamos, Senhor, sair daqui acrescidos dessas verdades, bem firmadas no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo o trabalho que foi, as mesas que foram organizadas aqui, foi feita pelos irmãos, né, do Ministério, né, de Ensino, tá? E vocês têm, então, perto de vocês, eles vão estar ajudando vocês a conduzir um pouco para que a gente não fuja do tema. Às vezes a gente começa a abrir demais o tema e acaba se perdendo, tá? Então eles vão estar aí ajudando vocês, auxiliando vocês, né? Então eu queria então que vocês pudessem, né,
perceber, ler esse texto, né, e comentarem sobre esses textos, né? Eu não sei se vocês, gurias, querem dar alguma informação a mais, né? Mas se é isso, né? Ana Jara, eu levo o microfone para ti aí. Paz, boa noite. Então, só para organizar, cada mesa tem um envelope. Então, precisa ter um relator em cada mesa. Então, escolham uma pessoa que vai fazer o registro na cartolina da conversa, do diálogo que todos vocês estão. Então, são 6 mesas com 3 temas. Então, é importante que vocês fixem na mesa em que vocês estão inseridos. Isso é bem importante. E que o versículo seja o condutor dessa atividade, pensando na liderança de Jesus. Fiquem à vontade, né? Se quiser pegar um café, uma pipoca, se quiser orar, se quiser fazer um clamor aí também, né? O passado, e o futuro. O futuro lá na pontinha. Aqui presente. Então, agora a dupla vai ter 5 minutos para finalizar um único cartaz, uma única apresentação. Não, é tu e a Tine que está demorando ali. A Tine está escrevendo um tratado. Aqui, bem passado. O futuro. Aqui o presente. Tu é o quê? Então, agora, cada dupla tem 5 minutos para finalizar e apresentar. Então, entre vocês, vão escolher um relator, um redator para falar. Nós vamos nos organizar e refletirmos um pouco se em cada mesa houve alguma discordância em achar a resposta, se houve pensamentos contrários, se foi fácil, se foi difícil. Porque, às vezes, o que é óbvio para nós não é óbvio para o outro. Então, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus e ela, então, vir ser, né, a resposta das nossas perguntas. E este momento da jornada de transformação é justamente para provocar em nós esse desejo de sermos melhores do que nós éramos ontem. Então, hoje, ao ouvir assim rapidamente cada mesa, nós podemos perceber o quanto nós estamos afinados, né? Alinhados com a palavra de Deus. E isso é muito grandioso para o tempo que nós estamos vivendo. E eu vejo também como a possibilidade de nós sermos, sim, esses agentes de transformação dentro da nossa casa, dentro da família, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, sendo de fato uma igreja que transforma e uma igreja que possibilita a transformação de outras pessoas. Então, aqui, por aceitação imediata, assim, a Cristine vai fazer a apresentação de as 2 mesas. Então, o Jefferson ficou com a mesa 1 e a Cristine também. Então, cada mesa pensou sobre a pergunta número 1 e agora, então, a Cristine vai apresentar o que eles organizaram. Boa noite, graça e paz.
A gente conversou aqui, eu e o Jefferson, e mais ou menos, né, as duas mesas tiveram um consenso em relação a que nós servimos a Deus, a Cristo, né? Eles colocaram ao Cristo vivo e nós colocamos a Deus. Colocamos também que servimos ao nosso próximo através do exemplo que Cristo deixa para nós. Mas a gente também conversou ali na mesa e aqui a gente também chegou nesse consenso, eu e o Jefferson, que a gente não serve só ao próximo, né? Que não é só o servir a Deus. No nosso dia a dia, a pergunta era ali, né? Como é que a gente é no nosso dia a dia? A quem a gente está servindo no nosso dia a dia? Então, além da gente entender, né, que nós servimos a um Cristo vivo, a gente às vezes serve às nossas vontades, né? Às vezes a gente serve a nós mesmos, porque o nosso dia a dia muitas vezes ele está preocupado com a nossa rotina. Nós temos que tarefas para cumprir, nós temos horários, nós temos coisas a dar conta, e a gente se envolve naquela rotina que é nossa, da nossa casa, da nossa família, para depois sair para além daquilo ali e servir ao reino. Tá? Então, mais ou menos foi isso que a gente pensou. Então, sim, servimos a Deus, servimos a Cristo, servimos ao reino de Deus, servimos ao nosso próximo. Mas nós precisamos nos analisar. Foi aquilo que a gente chegou à conclusão ali na mesa. Nos analisar, olhar para dentro de nós mesmos, ver como nós estamos, né? Para depois a gente olhar para o outro e poder, então, dar para o outro aquilo que Jesus nos ensinou. Acho que mais ou menos isso, sei lá. Como é importante, os dois queriam mais tempo para construir uma ideia, né? Sendo que as duas mesas estavam pensando sobre a mesma pergunta. E agora, então, o Renan preparado ali, né? Mas quem vai falar vai ser o Renan. Nós, aqui eu e o Renan conversando, né, nesse pouco tempo, a gente notou que as duas mesas estão no mesmo espírito. Aqui ele pegaram tópicos mais abrangentes e a gente foi mais detalhista nessas questões. E aí eu e ele a gente decidiu ler o versículo, né, o que fala, tá? Então eu vou ler e o Renan vai me complementar, assim como o nosso trabalho. Efésios 2, do 2 ao 3. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço, o espírito do que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. E assim, porque somos seres humanos, como todos os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A paz. Boa noite, irmãos. Só deixar o registro, tá? Os créditos, tá? De que essa letra ela não é minha, tá, gente? Essa letra aqui é da Rosana, tá? Eu até quero deixar registrado aqui, tá bom? De que eu sempre vou fazer parte da mesa dela, tá? Por causa da letra dela, tá? Mas vamos lá. Então, como a Lori então, já mencionou, né? As duas mesas fizeram trabalhos, um complementando o outro, né? Nós aqui na mesa aqui à direita, a gente fez, de uma certa forma, assim, um pouco mais abrangente, né? E eles, então, detalharam um pouco mais cada um desses itens. Como a Lori leu ali, então, nessa referência de Efésios 2, 2, 3, então nós colocamos quem nós servíamos, né, passado, né, quem nós servíamos. Fizemos em tópicos e subtópicos, certo? A primeira delas, né, que por aquilo que entendemos e interpretamos, né, pela palavra, pela referência, nós servíamos as vontades da nossa carne. O que foi, Ana? Ah, tá, desculpa, a Ana veio do meu lado aqui, eu achei que era para mim já... Ah, tá. Então, nós servimos primeiro as vontades da nossa carne, certo? E por
testemunhos ali, né, que pegamos, né, ali na mesa, entendemos que servir, né, às vontades da nossa carne, isso de certa forma pode ser tanto por escolha ou também por ignorância, né? Aqueles principalmente que já cresceram dentro de um lar cristão, mas ainda assim, conhecendo a palavra, decidiram servir, né, a própria carne. Aqui então entra a questão da escolha e ignorância por ainda não conhecerem a palavra de Deus, né? Como segundo tópico, nós entramos numa questão mais espiritual, certo? Em que então entra por uma questão de influência maligna. Nós servíamos ao diabo. E por último, nós servíamos ao mundo, por uma falta de identidade. Nós ainda não éramos filhos de Deus, não fazíamos parte de um corpo, então por isso, por uma falta de identidade, nós vamos servir no lugar onde nós estamos. Um lugar, ou geograficamente falando, onde nós estamos, então nós servíamos ao mundo, né? E fizemos ali deixamos ali com bastante ênfase, né? Servíamos, éramos discipulados pelo diabo, né? E aqui então o trabalho dos nossos colegas, nossos irmãos na outra mesa, eles detalharam, né, um pouco mais, colocaram a alma, a nós mesmos, a aproveitar a vida, um destino vazio, a vontade da carne, a ira. Eu era um convencido e não um convertido. O espírito da desobediência atua até hoje. A sociedade totalmente idólatra, nossos próprios sentimentos, éramos escravos, né, dos pensamentos e servia a muitas coisas que não levavam a nada. Amém? Paz, irmãos. Nós temos então ali o versículo, né, que quem continuaremos servindo, Apocalipse 22, 3, que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem são os seus servos? Quem nós serviremos? Continuaremos servindo a Jesus, continuaremos servindo a Jesus. Foi o que nós, né, juntos, os dois grupos, né, chegaram também a esse consenso, que é o que a gente segue, né, Jesus, e continuaremos seguindo a Jesus. E não haverá maldição, os pecados, não haverão mais pecados, né, não continuarão os pecados. Servos, então, quem serão esses servos? Os legítimos filhos de Deus serão esses servos. Ou seja, aqueles que forem fiéis, aqueles que realmente forem fiéis, continuarão servindo a Jesus. É isso que nós chegamos a um consenso, né? Então, não adianta eu dizer que eu sou servo porque eu sou do grupo Alfa, não adianta eu dizer que eu sou servo porque eu toco no louvor, ou canto no louvor, ou porque eu prego a palavra. Eu tenho que ser servo seguindo realmente a palavra, sendo fiel à palavra, me entregando à palavra. Essa é a verdadeira condição de ser servo. Amém? No caso que nós estaremos no trono de Deus, a gente estará servindo, adorando Ele, né? Lá a gente estará adorando Ele. Eu acho que aqui é uma continuação, porque a gente serviu ao diabo, né? Reconciliação, servimos a Jesus, continuaremos no paraíso, na cidade santa. É uma continuação. Amém? Obrigado. Isso é processo, né? Então a gente vê que nós estamos dentro de uma jornada realmente de transformação e ficou visível para nós que cada mesa pensou de uma forma sobre a mesma pergunta, 2 mesas sobre cada pergunta. E nós chegamos, então, a essa conclusão de que estarmos diante de Deus todos os dias, 24 horas, vivendo a palavra de Deus, não é fácil, mas não é impossível. Porque a gente tem algo para contar para todos nós, para vocês e para mim, que nós temos o Espírito Santo. Então, é o que nos basta. Obrigado, Ana Jara, obrigado. Então, queridos, né,
aprendemos algumas coisas nessa noite, né? Você consegue perceber que servir perpassa a nossa vida, passado, presente e futuro? Isso que a Raquel colocou aqui, né? Então, seja algo que nós vamos continuar fazendo, né, na eternidade. E o que eu acho interessante quando a gente observa o texto de Apocalipse é justamente a gente percebe claramente que ali, né, nós estaremos servindo ao Cordeiro, e não é um servir num ambiente de opressão. Imagina, né? Então, para a gente perceber o quanto a gente precisa resgatar o termo correto, do correto servir, para a gente entender que a gente não serve por opressão, né? Mas a gente serve por amor. Ainda que a nossa carne sofra pressão, ainda que a nossa carne sofra, não é fácil servir. Será que Jesus não teve dores para servir? Certamente teve, né? E eu quero concluir aqui, né? É só dar enter aqui, Renan? É só dar enter? Setinha para o lado, então? Não deu certo. Tá, não. Chamando o Thundercats. Então, olha só. Tá ali o pulo do gato. Tá. Quero trazer para vocês aqui um conceito, né? Não é uma definição, mas é um conceito, né, de servir, né? Servir é o meio pelo qual nos movemos para cumprir o quê? A missão de Deus em nossa geração. A igreja que tem o caráter de Cristo, ela serve não para ser aceita, mas porque foi aceita. Depois do vinde, agora o ide, né? Então, servir é algo que vai perpassar nossa vida durante todo o tempo, né? Vamos de novo aqui, Renan, que não vou voltar de novo aqui. Vamos lá. Agora achei. Peguei eles. Então, o que nós temos aqui, tá? Assim como o Filho do Homem, primeiro ponto, né? Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos, né? Ok, nós trabalhamos em cima desse texto. Percebam uma coisa agora no ponto 2 aqui. Olha o que o texto diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Outro versículo: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que isso nos mostra? Nos mostra que em Cristo nós temos tanto o exemplo de servo, como também nós temos o exemplo da motivação em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Certo? E também fala de termos o quê? A consciência correta. Então, motivação e consciência corretas, né? Então, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então, quando a gente tem, olha que interessante, exemplo, né, no servir, né, exemplo, né, na questão da motivação e exemplo na questão da consciência. E o que nós queremos gerar aqui nesses dias, né, caminhando juntos nessa jornada, é a consciência do que nós fazemos. Quando a gente tem a consciência do que a gente faz, né, o que vem de fora, né, pode até muitas vezes trombar com as nossas emoções, podem tentar nos desestabilizar, podem tentar nos tirar do objetivo, do foco, e tudo isso aconteceu com Jesus. Mas ele tinha muita consciência, né, ele tinha muito clara a motivação dele, ele fazia aquilo por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus, e também a consciência muito clara de quem ele era, qual era o papel que ele estava fazendo aqui, né? E isso fica para nós como igreja exatamente isso. Qual é a nossa motivação em servir e qual é a nossa consciência nesse servir que nós fazemos? É simplesmente fazer alguma coisa? Às vezes a gente chega às pessoas aqui, pastor, eu quero ajudar a fazer alguma coisa, e isso é válido, amém? É válido ou não é? É válido, é começando a ajudar, é se envolvendo, né? Às vezes eu falo aqui para alguns ministérios, irmãos, assim, chama, envolve, traz para junto, né? Deixa a pessoa participar, deixa a pessoa ajudar. Por quê? Porque ela vai se percebendo no meio disso, e andando junto ela vai começando, né? Vai começando a cair a ficha de quem nós servimos e o que nós estamos fazendo, o que nos motiva, né? Então, às vezes eu saio daqui e vejo os irmãos, né, trabalhando, né, em algum, sei lá, louvor, dança, pessoal do Alfa, pessoal da cafeteria, pessoal da recepção,
conexão lá atrás, o que move as pessoas? É a vontade de fazer, né, a missão, fazer a vontade de Deus estabelecida nessa geração, a missão de Deus estabelecida nessa geração. Amém? Bem, valeu até aqui ou não valeu? Valeu? Deu para pegar um pouco, né? Bem, queridos, eu quero dar para vocês aqui uma cereja do bolo, tá? Então nós estamos aqui praticamente aqui em termos do servir. Eu queria trazer para você exatamente essa ideia, né? Você entender, quando a gente fala assim, igreja servidora, o que é isso, né? Entender assim para onde nós vamos com o nosso servir, entender que existem muitas outras áreas. Sempre eu comentei com os irmãos aqui que eu visitei um ministério que fez uma feira de ministérios, né? E lá tinha inclusive até pessoas que ajudavam outras pessoas que, fora da igreja, que tinham necessidades especiais, né? Era um casal que um dia ele chegou na igreja, e só contar rapidinho para vocês, acho que já contei isso aqui, mas vou contar de novo. O pessoal chegou na igreja um dia e eles não se sentiram incluídos na igreja porque não tinha nada para o filho deles. E eles tinham um filho, né, que basicamente não se movimentava. Eles tinham que colocar na cadeira de roda, tinham que trazer. Então a criança ela ficou meio perdida, né, durante um tempo na igreja, e eles ficaram muito chateados com aquilo, né? E um dia eles foram para casa e disseram assim: nós não vamos mais nessa igreja porque nosso filho, né, não é incluído, nós também não somos, né? E enfim, né, tem atividades, mas nós não estamos incluídos. E Deus falou com eles. E Deus disse assim: se vocês não têm isso, então sejam vocês essas pessoas. E eles foram então, né, motivados por uma ação de Deus, foram lá, falaram com o pastor, e eles desenvolveram então um ministério que trabalha com famílias que têm filhos assim, né? E o que eles fazem, né? Não é um trabalho para dentro da igreja, não é um servir dentro da igreja, é um servir fora da igreja. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram então a ir, né, para fazer uma atividade com os filhos daquelas pessoas, né, que tinham aquele problema. E detectaram que a família também precisava desse acolhimento. Então começou um processo, né, de visitar famílias, né, de estar com eles, conversar sobre essa situação dos filhos, né, e proporcionar em família, né, essa interação e esse derramar de vida na vida. Amém? Então isso é um servir. Quantas pessoas vão aceitar Jesus? Quantas pessoas vão vir dizimar aqui na Filadélfia? Não tem a ver com isso. É muito maior do que isso. E é isso que nós temos que trazer para nós, né? Existem muitas possibilidades de servir, que vão além daquilo que nós, né, hoje ainda estamos, né, quem sabe, trabalhando. E nós queremos abrir isso. Queremos abrir essas oportunidades. Nós queremos, né, eu tenho orado para que Deus levante pessoas aqui para fazer coisas que a gente nem imagina, né? Certo? E eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, ou seja, nós fomos, né, chamados para servir com consciência. Amém? Bem, queridos, né, pode passar o convite, né? Não é maio, ali está errado, tá? É 17 de abril, tá? Eu corrigi aqui, mas não deu tempo de passar para o Renan ali. Eu quero fazer um convite para vocês, um desafio para vocês. Quando a gente escolheu essa imagem aqui, né, da jornada de transformação, parece uma jornada meio solitária, né? Mas não, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A primeira coisa que eu me imaginei foi chegando lá em cima daquele monte lá. Tem duas formas da gente chegar lá, sozinho ou com alguém junto com a gente. É mais fácil chegar sozinho, não é? Se tem técnica, às vezes é, né? Eu lembro assim de que alguém me convidou essa semana, ontem alguém me convidou no culto, acho que foi o genro do Delmar. Pastor, vamos dar uma corrida? Eu digo, puxa vida, cara, eu não consigo correr, meu, né? Esse negócio de corrida não é para mim, né? A gente, uma caminhada então, a caminhada eu vou. Então marcamos para quinta-feira, 7 horas da manhã, uma caminhada. Vamos caminhar, vamos conversar, vamos, né? Legal. Mas correr não. Pode ser que ele tente fazer eu correr no meio da caminhada. Até vou tentar, né? Uma coisa que, né, tá aí, né? Uma jornada de transformação, vá que, né? Vai que cola, né?
É isso aí, né? Então, ou seja, né, é melhor quando a gente pode trazer outras pessoas para estar junto conosco. E aí eu quero convidar você a fazer esse convite para alguém. No dia 17 de abril, nós vamos realmente dar o start desta jornada de transformação. Hoje o que vocês estão recebendo aqui, tá, é só uma prova daquilo que nós vamos continuar trabalhando e caminhando nos próximos meses. E eu quero desafiar você a convidar pessoas, né? Hoje, né, a Fábia até falou assim: pai, eu queria que meu marido estivesse aqui. E o Fagner ficou em casa. Olha só, ele disse que orou antes de vir, né? Teve mais alguém assim: pastor, coloca o fulano lá no grupo. Eu digo: segura aí que vocês vão ter uma notícia boa hoje. E a notícia boa é que você pode convidar o seu cônjuge para estar aqui com você. Você pode convidar, né, alguém, quem sabe, que está lá no seu grupo caseiro. Mas, pastor, tem umas pessoas lá que, né, são bênçãos, mas não estão bem prontas ainda. É esses mesmos que a gente vai convidar, que não estão bem prontos ainda. Amém? Ministérios, né? Dança, música, alfa, né? Enfim, cafeteria, irmãos, vamos andar juntos nessa caminhada, porque daqui a um tempo nós vamos olhar, essa jornada de transformação vai fazer a diferença na vida da igreja em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ainda hoje vou postar para vocês, né? Já se o Renan quiser postar, já mandei lá no grupo da administração, tá? O link da inscrição. Por que tem que se inscrever? Porque nós vamos fazer um trabalho bem feitinho, nós vamos qualificando, nós vamos, né, agregando material. Deixa eu só contar para vocês um exemplo rápido aqui. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei nesse ministério, né, eu era muito fome, sou um pouco menos agora, mas era muito fome por tocar. Eu queria tocar, né, eu queria, né, guitarras, muitos solos e pá, né. Então eu queria tocar. E um dia eu estava guardando minha guitarra no final do culto e o pastor Sidney chegou e disse para mim assim: olha só, nós temos uma reunião toda quarta-feira aqui e eu queria te convidar para participar dessa reunião. Essa reunião a gente chama de o Cajado, toda quarta-feira. E eu fiquei pensando assim: tu vê que legal quando participar da reunião, né? Me senti, né, pô, que show, né? Então tá, chegou quarta-feira, eu cheguei na reunião. E eu cheguei com aquela cabeça assim: vou dar uma fomeada, certo? É um culto, alguma coisa, vou dar, né? Vou tocar e depois os irmãos vão ministrar a palavra. Eu achei que era alguma coisa assim. E aí aquele cheiro de mimeógrafo, tempo do mimeógrafo, né? O pessoal passava o mimeógrafo lá na sala, né? Fernanda Rio que lembra desse tempo, né? Fernando Gilson nesse tempo, né? Então passava o mimeógrafo, Silvio, Jussânia, né? E aí nós tínhamos então a reunião do Cajado, que era uma reunião de formação. Deus tinha dado uma palavra para o pastor Sidney na época, né? Onde dizia que prepara uma liderança para daqui a 3 anos. E ele começou esse trabalho e me convidou. Eu me senti muito honrado, porque eu pensei assim: puxa vida, cara, eu estou na reunião dos obreiros, porque eu tinha vindo da Assembleia, né? E na Assembleia tinha a reunião dos obreiros, aquela reunião assim, meu Deus, né? Ninguém podia entrar naquela reunião, só os obreiros. Quem riu aqui porque já foi da Assembleia. Né? E aí o que eu fiz? Né? Me senti assim, cheguei em casa e pensei: assim, ó, me convidaram a fazer parte da reunião dos obreiros. E aquilo foi tão importante para mim, por isso hoje eu estou aqui. Porque um dia alguém olhou para mim, né, e viu não só um alemãozinho fome, né, mas viu que eu poderia crescer. E quantas pessoas você tem no seu GC hoje? Quantas pessoas você conhece? Talvez não estejam nem no grupo caseiro, talvez estejam soltas aqui dentro. E você pensa assim: essa pessoa poderia crescer. Então eu quero te dar a oportunidade de você convidar essa pessoa para participar conosco a partir do dia 17 de abril dessa jornada de transformação. Amém? Vocês topam esse desafio comigo? Vocês vão convidar, nós também estaremos convidando, nós pastores, né, vamos estar convidando. Daqui a pouco eu posso chegar e convidar alguém que você não convidou. Não fique bravo comigo. Não fique chateado comigo. Tá? Obviamente que na medida do possível a gente vai estar talvez consultando, vendo, né? A própria inscrição, vocês vão observar que ela traz algumas coisas, por exemplo assim, pessoas que são batizadas, né? Certo? Lideranças, as lideranças, irmãos, né? É fundamental que estejam. Eu vejo pessoas que são líderes de grupo caseiro, ou que são pessoas que estão em ponta digamos assim, estão na ponta liderando, né? Mas não vêm, simplesmente não vêm porque não gostam de reunião. Você acha que é possível uma pessoa que não gosta de andar junto crescer? Não, ela pode servir, ela pode fazer um bom trabalho, mas vai ficar uma pessoa que vai ficar, né, forever and ever ali naquele ambiente, né?
E nós fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação. Nós fomos chamados para servir, né? Que coisa gostosa você poder chegar aqui, né? Trazer aqui um discípulo junto com você para aprender, para estar junto, para interagir, para participar das mesas, né? Eu nunca esqueço que a primeira vez que alguém me perguntou alguma coisa assim sobre Bíblia, né? Numa reunião, nós estávamos lá na reunião da Caverna de Adulão, eu sempre falo isso, né? Era a reunião que tinha quarta-feira à tarde, que eram os desempregados, né? Os endividados, né? E o apóstolo fazia lá na igreja da São Geraldo, e eu estava naquela reunião, né? Aí tinha lá a Maria Edi, tinha uma galera lá, a Maria Edi chorando pelo Chagas, que não se convertia, tinha a Nádia na época chorando pelo Silvio, que não deixava ela vir na igreja, né? Então tinha um pessoal lá, e eu estava lá também, né? O bendito fruto, né? Quarta-feira de tarde, né? E o Chicão às vezes aparecia para dar uma força também, né? E de repente, né, um dia a gente está numa reunião daquelas, né? E o pastor Sidney assim, disse assim, olha só, né? O que tu pode... Lemos um texto e ele olhou para mim e disse assim, que lição tu pode tirar desse texto? E depois de muitos anos de crente dentro da igreja, foi a primeira vez que eu percebi que eu podia tirar uma lição de um texto. Porque alguém me deu a oportunidade de falar alguma coisa sobre aquele texto. E se errar, ser corrigido. Então nós precisamos retomar, né, essa proximidade, que nem nós falamos aqui no início. O nosso desejo, irmãos, não é virmos para cá e sermos simplesmente pessoas cheias de informação. Esses dias nós estávamos conversando, né, numa reunião, né, um grupo caseiro que eu fui visitar, né, e tinha um entreveiro, né, puxa vida, né? Não tinha açaí, mas tinha entreveiro. E aí eu fui no grupo caseiro e lá um irmão falou assim, olha quanta coisa eu aprendi através da vida do Adriano. O Adriano não está aqui, né? Foi tirar um pouco do toucinho, né? Certo? Mas ele falou assim, quantas coisas eu aprendi através do Adriano, às vezes sem ele pregar para mim. Mas simplesmente pelo fato da convivência no dia a dia, de ir percebendo o que era uma vida cristã, uma vida de uma pessoa, de um jovem crente. Então, nós vamos retomar essas coisas, né? E por isso a gente está fazendo esse desafio, para que vocês possam convidar pessoas para estar junto com vocês aqui, aprendendo e crescendo através da palavra de Deus. Amém? Nós não temos, irmãos, assim, elas vão fazer isso e aquele outro, né? Nós estamos orando, nos reunindo toda terça-feira de tarde, orando, lendo a igreja, vendo que o Espírito Santo está nos direcionando, para trazer para a igreja aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. A gente não está simplesmente pegando uma cartilha de um livro, nós não vamos simplesmente pegar, a gente vai trabalhar isso, porque assim, teologicamente, nós podemos pegar muitos temas que a gente poderia trazer aqui e debater, e ficar horas debatendo e conversando sobre ele, beleza, a gente vai embora e nada disso a gente pode aplicar na segunda-feira, na terça-feira, na nossa vida, no nosso grupo caseiro. Por quê? Porque são ideias que não tocam o que é do dia a dia da gente. Vão ter momentos que nós vamos nos reunir aqui dessa forma, né, para debatermos determinados assuntos, para conversarmos, para aprendermos juntos. Eu fui ministrado por vocês hoje aqui. Vão ter momentos em que nós vamos estar numa outra disposição, né? Vai ser realmente mais um layout de sentar, tipo aula mesmo, né? Mas vão ser coisas que vão ser para o dia a dia para vocês. Nós queremos trazer ferramentas para vocês entenderem, né? Tudo bem, a gente vai servir. Um exemplo para você que eu tenho falado aqui: Jesus lava os pés, mas não dá banho. Até onde vai o nosso limite como liderança, quando nós temos que atender alguém, quando nós temos que cuidar de alguém? Até onde vai o nosso limite? Porque nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir, mas não para dar banho. Jesus, né? Pedro chegou, não, então me lava todo. Não, só um pouquinho, tu não precisa. Tem coisa que tu já sabe, tu já aprendeu, você já tem recebido a palavra, né? Então tem coisa que é atitude mesmo que tem que tomar. Amém? Quantas cargas, quantos fardos vocês levam muitas vezes como liderança, tentando ajudar. É aquela confusão que eu sempre, né, ouvi esse dia, achei tão interessante. A gente confunde o filho pródigo com a ovelha perdida, né? Nós temos que buscar a ovelha perdida. Se tu botar a roupa do filho pródigo na ovelha perdida e levar ela para casa para comer na mesa da tua casa, tu vai ver que bagunça uma ovelha vai fazer na mesa da tua casa. A gente não pode confundir as coisas, né?
A gente tem que fazer o resgate mais, né? Ou seja, né, a ovelha tem um comportamento. O pai esperou o filho voltar para casa. Uma vez a consciência ativada, né, a pessoa é responsável por aquilo que ela faz espiritualmente. Só um panorama rapidinho, para a gente entender quantas coisas são práticas e quantas coisas a gente pode trazer para a nossa vida, para dentro da nossa convivência com a nossa família, com o nosso grupo caseiro. E a minha expectativa é que daqui a um tempo mais, né, sem a gente forçar, sem a gente correr atrás disso, né, a gente vai começar a estarmos numa atmosfera aqui tão gostosa que a gente não vai ver essa 1h45 passar. Esse é o desejo do meu coração. E quem dera os nossos grupos caseiros também comecem a ser assim, né? Grupos de compartilhar, de estarmos juntos, não de ser aquele monólogo, um fala, distribui a folhinha, né, e fica ali e tal, não, de a gente poder participar, de a gente poder colocar um tema. Só para ter uma ideia, você tem uma ideia assim, a palavra do grupo caseiro dessa semana, vocês já sabem, irmãos, é Páscoa. É Páscoa. Vamos ensinar para os nossos filhos a Páscoa de forma correta? Né? Então, vou estar liberando, vou chegar em casa ainda, vou digitar lá, vou lançar um aplicativo, né? Mas existem certas coisas que, tendo em vista o tempo já decorrido que nós vivenciamos essas coisas, né, a gente precisa só de um texto bíblico para lembrar. Amém? Então esse é o desejo do nosso coração, uma igreja que se move com entendimento, que sabe que está servindo e servindo em prol da missão de Deus, né? Muito claro, o apóstolo Paulo diz isso, ele não luta como quem fica desferindo golpes no ar, né? Não gasta energia à toa. Nós estamos fazendo algo que Deus nos chamou para fazer, e o meu convite é que vocês possam convidar os irmãos, as irmãs, as pessoas que Deus colocar no seu coração para estarem aqui. No formulário que vai ser disponibilizado para vocês aí, já está lá. Se vocês abrirem esse formulário, vocês vão ver que no início dele ali já diz ali quem pode participar, tá? Certo? Pessoas que já são batizadas, tá? Tem ali alguns dados, algumas informações que a gente pede ali, tá? E a inscrição necessária é necessária. Para nós aqui é necessária. Por quê? Porque nós vamos disponibilizar também material para que vocês também possam ter um material, as folhas para anotar, vocês saiam daqui com a lição para vocês guardar, né? Eu tenho uma pasta gigante na minha sala ali até hoje, né? Quando eu comecei aqui, quando o apóstolo começou a trazer as palavras da célula na época, né, eu tinha todas as palavras, né, do ano, né, guardada. Por quê? Porque eu via ele fazer isso. Eu via o meu pastor fazer isso, guardar todas as palavras que ele escrevia, ele guardava numa pasta, e eu fui copiar aquilo porque eu achei legal, guardar as palavras do grupo caseiro. Quantas palavras do grupo caseiro você tem guardada? Quantas palavras você tem que você pode, muitas vezes Deus vai enviar pessoas para você e você já tem lá uma palavra que Deus já ministrou através de um grupo caseiro, que você pode conversar, pode compartilhar com aquela pessoa. Deus não chamou você para ser teólogo, tá? Não, para aí que nós vamos ver aqui, porque, né? Não, Deus chamou a gente para sermos servos, né? Deus nos chamou para sermos filhos, né? Deus nos chamou para sermos amigos do noivo. Enfim, Deus nos chamou para sermos um agente de transformação na nossa geração. Amém? Né? Então, vocês topam esse desafio comigo? Então tá, a partir de amanhã vocês já podem começar o quanto antes, né, a startar esses convites. As nossas reuniões a partir de agora serão de 15 em 15 dias, uma segunda sim e outra não. Tá? Na próxima segunda-feira nós não teremos. No dia 17 então de abril é quando nós vamos nos reunir aqui e vamos fazer essa recepção calorosa como vocês receberam aqui. Nós vamos fazer com essas pessoas também que vão estar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com vocês? Amém, né? E também depois do dia 17, a próxima quinzena seria 1º de maio. Nós vamos pular o 1º de maio porque é feriado, tá? E nós vamos então para o dia 8. Só para dar um spoiler para vocês, tá? Então, ou seja, pode haver momentos também em que nós daqui a pouco, um determinado tema, a gente vai chamar então um seminário à existência. A gente vai fazer uma sexta, nós vamos discutir aqui isso. É melhor sexta de noite, é melhor segunda, terça e quarta, é melhor um sábado e uma sexta, é melhor um domingo de manhã. A gente vai discutir isso aqui juntos.
né? Porque existem temas que vão exigir de nós, né, um aprofundamento um pouco maior, mas sempre visando algo prático que possa ser praticado e aplicado na nossa vida, no nosso trabalho, para que nós possamos servir com excelência nessa missão de Deus. Amém? Amém, queridos, né? Creio que era isso. O apóstolo quer colocar alguma coisa, certo? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, né? Sim. Pergunte. Eu acredito que não existe. O critério ali é ser batizado, tá? Certo? O que acontece, né? O que a gente está querendo com isso? Nós estamos querendo com isso duas coisas, tá? Muito aberto com vocês. Primeira delas, né, dar um up em vocês, né, certo? Pegar a liderança que está hoje, né, permitir que essa liderança possa crescer, para a gente não vir para cá e eu ficar numa reunião de segunda-feira, uma vez por mês, trazendo para vocês só alguma coisa, né, uma palavra devocional, inspirativa, e vocês não terem aquilo como um alimento, mas não ser uma palavra para você crescer, né, na sua posição como liderança, no seu trabalho, no seu servir, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, abrir oportunidade para novos. Amém? Né? Abrir oportunidade para que pessoas possam crescer e aprender junto conosco nessa caminhada. Então, nada do que nós vamos falar aqui é algo que uma pessoa não possa aprender, não possa crescer. E eu acho super válido trazer jovens. O que a gente tem que ter muito claro é o que é o propósito. Vamos trazer pessoas novas? Vamos. Vamos trazer jovens? Vamos. Vamos trazer pessoas que não têm muito conhecimento bíblico? Vamos trazer. E aqui eu quero pedir para vocês uma coisa: tenham paciência com os novos. Às vezes a gente é sem paciência com os novos, tá? Respondi a tua pergunta, então pode trazer, tá? O que a gente precisa entender, irmãos, assim, é que nós temos uma caminhada, e às vezes a gente vai falar alguma coisa aqui, a gente vai, mas eu já vi isso aí. Talvez para ti seja algo que não é tão novo, mas para aqueles novos que estão chegando, e você é livre para convidar. Amém? Né? Livre. Veja bem, talvez no decorrer do processo, tá, algumas pessoas não vão sentir a vontade. Não, acho que não é para mim esse momento, acho que, né? Bah, pastor, mas tem o fulano que queria tanto estar mais na faculdade. Então, né, mesmo que ele queira estar na faculdade, esse não é o momento, então, para ele estar aqui agora. Ok? Né? Então, muito simples, né? Então, a gente, à medida do possível, a gente vai, né, fazendo esse movimento, né, de transformação. Essa jornada vai acontecendo, essa transformação vai acontecendo. E eu creio, irmãos, creio que Deus vai nos ativar nessa dimensão, né, do servir, do cumprir a missão de Deus, né? E eu tenho certeza que não penso assim que isso vai, meu Deus, nós vamos explodir, vai ser um movimento. Não, irmãos, nada disso. Se alguém ouvir, achei tão interessante esses dias, né? Se alguém chegasse para ti e dissesse assim, digamos que, vamos pegar aqui o exemplo aqui, vamos pegar aqui o Daniel e a Rosana, vocês dois. Vocês acordam um dia de manhã, param um ônibus na frente da casa de vocês, né? E desce 40 crianças. Aí tu vem domingo aqui, tu vai dar um testemunho o quê? Olha, né? Tipo assim, tu ganhou essas 40 crianças, alguém te deu essas 40 crianças, né? Do nada assim, né? Todos eles, né, requerendo necessidades de criança, né? E para ajudar ainda não é tudo da mesma idade, são várias idades. Aí tu, né, nasce aquelas crianças e vão lá e largam para vocês lá. Aí tu vai chegar no domingo que vai dar um testemunho, irmãos, Deus me deu uma benção, ganhei 30 crianças domingo agora, né? Ou você vai pedir ajuda. Irmãos, apareceu 30 crianças lá em casa, por favor, eu preciso de fralda, eu preciso de comida, eu preciso... né? Nem espero o culto de domingo, muito boa, né? Às vezes, né, a gente quer tanto ganhar vidas para Jesus, né, mas a gente precisa entender que muitas vezes Deus está nos dando filhos, um a um, para que a gente possa cuidar e levar eles a crescer sadios. Amém? Então, nós não estamos assim preocupados em sair correndo, a gente quer salvar todo mundo, claro que a gente quer fazer esse trabalho, queremos fazer essa missão de Deus. Mas a gente precisa ser muito consciente com as pessoas que a gente está conquistando para Jesus, ganhando para Jesus. Não é simplesmente assim, ganha, né, convida, tira na célula lá no grupo caseiro, tira, deixa lá, né? E deixa, que Deus te crie, meu filho, né? Não,
Então nós precisamos ser muito conscientes disso, amém? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Vamos servir com consciência, né? Vamos fazer a missão de Deus, né? E eu tenho certeza, quem é que ia acrescentando no livro de Atos, dia a dia aqueles que eram sendo salvos? Quem? Quem que ia fazendo? Atos, né? E o apóstolo Paulo, né? E Matias e Noé ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. É isso que diz lá? Quem é que acrescentava dia a dia, irmãos? Hã? Quem? O Senhor. Hã? Deus é quem vai acrescentando dia. Olha a oração sacerdotal de Jesus, né? Aqueles que o Pai me enviou. Nós vamos aprender sobre isso, tá? Certo? Então, ou seja, Deus vai colocando pessoas dia a dia nas nossas mãos, para que nós tenhamos a honra de participar do crescimento de vidas, né? E cuidá-los, discipulá-los, né? E torná-los grandes no Senhor. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria que agora você, aí na sua mente, né, no seu coração, você pensasse no nome de algumas pessoas que você entende assim. Eu creio que Deus já colocou aqui, quando nós falamos aqui, Deus já colocou no teu coração, Deus já plantou no teu coração esses nomes. Talvez seja o teu cônjuge, talvez seja um filho, talvez seja alguém do grupo caseiro, talvez seja alguém que você, né, enfim, Deus já colocou esses nomes. Agora ore por eles em nome de Jesus e peça para Deus, né, tocar no coração deles agora em nome de Jesus. Pode erguer sua voz, pode orar. Nós estamos aqui entre irmãos, nós estamos aqui entre família, irmãos. Em nome de Jesus, né? Nós queremos ligar juntos aqui o crescimento dessas vidas em nome de Jesus. Nós queremos ligar juntos aqui nessa noite essa jornada de transformação, onde nós vamos nos envolver. Nós vamos ver ministérios nascendo aqui em nome de Jesus. Nós vamos ver frentes de trabalho nascendo aqui em nome de Jesus. E nós juntos vamos participar desta jornada de crescimento, dessa jornada de transformação, onde nós vamos ver o Espírito Santo gerando a cada momento nas vidas o desejo de servir esse Deus, aleluia, o desejo de servir a Jesus, o desejo de estar no lugar onde o Senhor quer que nós venhamos a estar, aleluia. Não é um servir buscando posição, não é um servir buscando status, mas é um servir com profundo temor e reconhecimento da condição que éramos e para onde nós estamos. Como nós falamos ontem no culto aqui de ceia, nós que nem povo éramos, Deus nos transformou, Deus nos trouxe de lá, nos colocou no lugar, nos chamou de sacerdotes e reis, nos fez povo dele, de propriedade exclusiva dele, para proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos proclamadores da glória de Deus, aleluia, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que Deus vai colocar na tua boca a palavra certa para convidar esta pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai colocar na tua mente a pessoa correta. Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai trabalhar o ambiente para que este convite aconteça, para que estas pessoas possam, em nome de Jesus, ter esta oportunidade que um dia você teve, que um dia eu tive, aleluia. Oh Deus querido, aleluia, nos conduz nesse processo, Espírito Santo. Tu conheces o desejo do nosso coração, Tu sabes o que nós queremos aqui. Não é simplesmente, Senhor, plateia, não é isso, Senhor. Nós queremos aqui, Pai, nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso pastoral, Pai, com esta igreja. O corpo pastoral tem compromisso, esta liderança tem compromisso, Senhor. Nós queremos crescer sadios, Senhor, crescer fortes na Tua palavra, com os pés bem firmados na rocha, porque no dia da dificuldade, no dia, Pai, em que, Senhor, a nossa vida treme diante das circunstâncias, os nossos pés estão firmes na rocha, aleluia. Oh Deus querido, eu sei, Senhor, que dias, Pai, que nos aguardam pela frente, Senhor, não são dias fáceis, mas eu tenho certeza que são dias de vitória, aleluia. São dias de manifestar da glória de Deus, do sobrenatural do Senhor. São dias onde o Senhor vai trazer um reavivamento e quem sabe até um avivamento, Senhor, que nós nunca experimentamos antes, Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor quer fazer curas. Eu creio que o Senhor quer restaurar famílias. Eu creio que o Senhor quer levantar mortos. Eu creio nisso em nome de Jesus.
oh Deus, e nós queremos nos mover na direção desta missão do Senhor para nós como igreja, e queremos, Senhor, em nome de Jesus, contribuir com o teu reino, de forma, Senhor, que nós venhamos, Pai, nos alegrar com aquilo que o Senhor está realizando através das nossas vidas. Nós oramos, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua direção em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? São 21 horas e 48 minutos, né? Conseguimos concluir antes das 10, né? E eu quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer para vocês, então, né? Vamos estar orando, vamos estar, qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Tem uma dúvida sobre o grupo caseiro, me chama no WhatsApp, né? Então